Saudações a todos. Nesse vídeo nós vamos tentar falar rapidamente, embora a gente precisasse de algumas horas para falar sobre ele, vamos tentar lançar uma luz sobre o Watazumi Dosso, né, o grande mestre da Shakuhachi. Mas antes de falar sobre o Watazumi Dosso, vamos falar rapidamente sobre a Shakuhachi. Nós temos dois tipos básicos de Shakuhachi, tá? A Jihari e a Jinashi. A Jihari é uma flauta que a gente traz elementos de fora na sua construção. Não é essa aqui, mas ela possui um revestimento interno de resina. Ela é dividida em duas partes e aqui na embocadura é colocado um elemento plástico de osso para facilitar a emissão do som, deixar o som mais puro, com menos ruído, e a sua confecção permite uma certa uniformidade de som, por mais particular que seja cada peça, né, cada bambu. Okay? Mais voltado aí para a música clássica, para a execução clássica da música de algumas peças para Shakuhachi. E existe outro modelo que é a Jinashi, que é esse modelo aqui, esse aqui também que está atrás da gente, que é um modelo que traz uma abordagem mais natural, né? A peça ela é inteiriça, a gente não coloca nada de estranho no bambu, a gente apenas tira, né? Tira para fazer o furo, tira um pedaço para fazer a embocadura. Internamente não existe nenhum tipo de revestimento. Ela tem um som mais puro, mais original. O sopro, né? O som do sopro, o ruído do sopro, ela permanece, ela faz parte do seu processo de execução sonora e a sua afinação, às vezes, ela não é exatamente perfeita. A gente precisa fazer algumas compensações, como o tamponamento parcial dos furos, inclinação da flauta, para a gente conseguir algumas notas. Só que ela permite uma imensidão, quase infinita possibilidade de emissão de sons, tá? Sons de uma forma mais abrangente, ruídos, assovios, oitavações, microtons. Então é um instrumento que ele tem uma abordagem muito voltado para o universo da escola Zen, né? Da escola Soto Zen. Então ela traz o som como se fosse o som original, o som da natureza, as possibilidades do som da natureza, né, do sopro, do vento na floresta, nas árvores. Então ela tem essa abordagem. E a Shakuhachi, quando ela é abordada dessa forma, no seu aspecto Jinashi, ela tem uma ligação direta com a seita Fuka, né, dos monges guerreiros, né, os monges que muitos deles eram ex-samurais que faziam parte dessa seita, que traziam a abordagem também da utilização da Shakuhachi como uma arma de defesa e uma proximidade muito grande com o universo da escola Zen, né? Porque dentro da utilização da Shakuhachi, da prática, existe uma prática chamada Suizen, que é muito próxima da Zazen, que a gente conhece, né? Que é o ato de sentar, e o que seria equivalente no termo ocidental seria meditar, né? A atenção plena, tentar manter a atenção plena no presente, livrando-se do futuro e do passado e concentrando-se apenas no presente. E quando isso é feito com a utilização da Shakuhachi, nós temos aí a prática chamada Suizen, que é um caminho também do ato de despertar. Então, esse universo da utilização da Shakuhachi no seu aspecto de Jinashi mais natural, que era o instrumento utilizado por o Watazumi Dosso. Mas quem foi de fato o Watazumi Dosso? De uma forma muito resumida, o Watazumi Dosso, ele foi um monge da escola Soto Zen, passou longos anos como monge da escola Soto Zen e, em um certo momento, ele considera que a própria prática da escola Soto Zen, na visão dele, na abordagem dele, não era suficiente, não tinha uma possibilidade muito grande do ato de respirar dentro das suas práticas que possibilitassem, caminhos mais específicos, práticas mais abrangentes e um benefício no processo de atenção que fosse muito efetivo na visão dele. Mas o Watazumi ele tinha uma constituição pessoal muito interessante, que provavelmente é uma constituição de muitos daqueles que me escutam, e particularmente a minha constituição também pessoal. Ele era um praticante de artes marciais, né? De certa forma, de algumas artes marciais, principalmente na prática do bokken, né? Do bastão, etc. Mas ele se colocava em exercícios físicos austeros, em condições climáticas austeras, muito frio, muito calor,
durante horas e depois ele sentava para praticar a shakuhachi no seu sopro original. Então ele tem essa abordagem, né, de colocar o corpo no seu processo de exaustão na prática física, ao mesmo tempo que ele se concentra nesse processo de contemplação, de atenção plena, e ele também foi um monge da Soto Zen. Então é um artista que é um monge que ao mesmo tempo é um guerreiro. Então ele traz a antiga seita Fuke da Suizen e faz essa fusão com a Soto Zen e ao mesmo tempo ele faz a fusão com a arte marcial e com a própria prática livre da shakuhachi. Então ele traz uma abordagem extremamente, essa fusão para os dias atuais, né, para o nosso século, é uma fusão extremamente nova, porque a shakuhachi ela já tinha saído desse seu universo, desse seu aspecto espiritual, permitam-me dizer, e já estava entrando dentro da prateleira das músicas clássicas, tradicionais, japonesas, e perdido muito da tua filosofia. E o Watazumi Dosso, ele traz essa abordagem mais orgânica, mais natural, mais voltada para a natureza, valorizando todas as nuances e possibilidades do som emitida pela shakuhachi e trazendo a shakuhachi como um elemento, instrumento de concentração plena, como um caminho, na verdade, de despertar. Então, dentro da abordagem do Watazumi, não existe um som que seria o som ideal, o som perfeito. Os ruídos são valorizados, sopros, o ruído do sopro, né, um sopro um pouco mais exagerado, às vezes o som ele não sai totalmente limpo, mas toda essa nuance que é provocado pela variação da respiração, da sustentação, das possibilidades, da experimentação da respiração, é tido como um elemento muito próprio e muito requerido para o caminho praticado pela shakuhachi. Então o Watazumi Dosso, durante um tempo, ele foi um pouco mal compreendido, porque a shakuhachi ele já tinha saído dessa abordagem, né, da seita Fuke, do Suizen, já tinha passado todo esse elemento mais interno, mais espiritual, né? A sua prática de iluminação, de despertar, já tinha mais ou menos aparecido no Japão, estava quase que esquecida, já estava sendo utilizada apenas para apresentações clássicas, de músicas tradicionais. E o Watazumi, ele volta com aquela postura de praticante de arte marcial, de guerreiro, de monge, de praticante de shakuhachi, trazendo a abordagem, a filosofia do som puro, a filosofia do som da natureza, e utilizando a shakuhachi principalmente como um caminho do despertar, né? Como um instrumento, uma interface para a gente colocar todo o nosso controle da respiração em prática, e a partir daí a gente conseguir lapsos de iluminação, de despertar. Então é um grande mestre, para mim foi o maior praticante de shakuhachi que já existiu. Considero ele também um grande mestre das artes marciais e considero ele também um grande mestre Zen, e um grande mestre Soto Zen. No mundo, ele não é tão reconhecido nessa abordagem mais integral. Ele é reconhecido como um grande executor de shakuhachi, do seu aspecto Jinashi, dentro dessa abordagem mais pura, a abordagem Zen, mas ele não é considerado dentro da sua prática da arte marcial, da sua prática física, e nem leva-se muito em consideração o conceito da escola Soto Zen, que ele passou muito tempo lá dentro. Então, eu creio que um dia ele vai ser reconhecido, ele vai ser redescoberto pelas pessoas e vamos passar a identificar nele, na verdade, um grande professor do caminho. Esse aí é o Watazumi Dosso e nós vamos falar posteriormente um pouco mais sobre ele em outros vídeos.